sabia que existia um boi na tradição. A gente conhece o boi por aí, né? No carnaval a gente vê. Mas em Jaboatão a gente tem um boi. É bom que você saiba, tá vendo? Jaboatão tem um O boi, único hoje na né? cidade, né? Um boi na cidade representando Jaboatão, que faz parte da nossa cultura, né? E Isso como é é que muito surgiu importante. então o boi? De onde? A brincadeira do boi, né, ela surgiu eu tinha famílias, né, que já brincavam de boi na cidade de Limoeiro, né? Meu avô, a minha avó e minha avó já me contava histórias do Meu Boi, né? Ela quando estava perto já de falecer, ela começou a morar lá na minha residência, hoje é onde que eu resido. Sim. E ela me contava, sentava na cadeira de balanço, final da tarde, e me contava um monte de histórias, de brincadeiras. Eu já estava te repassando isso, E né? essas histórias ela ia fincando na mente e a gente fazendo. Logo após, eu sempre tive uma participação muito atuante nos ciclos culturais. E minha mãe me adorava levar para as brincadeiras de carnaval. E uma tarde, né, lá no centro de Jaboatão, eu vi um Meu Boi se apresentar. E nessa brincadeira, escutando as conversas que minha avó contava, eu fui juntando e disse, não, um dia eu vou fazer um boi. Mas aí ainda era moleque, querendo abraçar o mundo, querendo fazer um monte de coisas, mas mais pra frente eu fui tentando fazer grupos de dança, brincadeira por ingressar na cultura, né? E aí que o primeiro ponto foi a quadrilha junina, onde que eu cheguei para fazer cultura. E logo após essas brincadeiras eu criei um grupo de dança. Isso já adolescente, estudando na escola do centro, né? Eu criei um grupo de dança. E nesse grupo de dança a gente tinha a necessidade de criar um espetáculo para conseguir ir para alguns festivais na época. E foi aí que eu fiz, não porque a gente não montava o Meu Boi, mas juntei um monte de amigos, né? E a maioria não acreditou no começo, mas o 3-4 foi pelaquela fantasia da criançada de brincar. E a gente fez um pequeno boi de balaio e criou o Meu Boi para brincar, principalmente na comunidade. Primeiro ano acompanhou as quadrilhas. A gente colocou o Meu Boi para brincar na quadrilha, fez uma temática que tivesse a história do Meu Boi, né, mais ligada para o Maranhão, que é onde que eles trabalham mais o ciclo junino. E aí a gente botou o boi na quadrilha. Logo após, o pessoal amou a brincadeira do boi, a gente criou, e era tudo ironia do destino. 22 de agosto, e a gente vai para o Recife estudar sobre o Meu Boi, justamente para o espetáculo de grupo de dança, e encontra o Aelso da Hora, que era o presidente, né, antiga, estava fundando a primeira, a FECBOS, que era a Federação das Ligas dos Bois de Pernambuco, né, dos bois similares. E aí eu tinha conhecido a Aelso na quadrilha, e justamente a Aelso tinha criado um boi, ele era de Maracatu e criado boi, e tinha feito uma turnê na Alemanha e outros estados, né, fora do Brasil. E aí ele chegou para mim e disse, olha, tá fazendo o que aqui? A gente se encontrou na Casa do Carnaval, no Pátio São Pedro. Sim. Ele fez, não, eu tô fazendo uma pesquisa. Olha, fez, por incrível que pareça, hoje tem uma apresentação do Boi Faceiro, que era o boi dele, o boi do Recife, né? Com o Boi Faceiro na Casa da Cultura, de 2 horas da tarde. Você quer aparecer? Não, eu vou. E a gente saiu da Casa do Carnaval. E foi pra lá. Foi pra lá. Assistiu a brincadeira, ele disse, olha, eu resido aqui nos Coelhos, a série do Boi Faceiro, e aí a gente vai arrumar uma apresentação pra você no Carnaval. E eu fiz, mas a gente não tem um boi, a gente só tem uma pesquisa. Não tem um grupo de dança? O boi é essa brincadeira de você ir para a comunidade procurar uma fantasia. Os personagens do Meu Boi são muito voltados para personagens do cotidiano, como doutor, policial. Isso é muito fácil você chegar na sua comunidade e conseguir essas fantasias. Então a gente juntou um monte de material, né? Ainda sem nenhum apoio financeiro, mas juntou todos os meninos, fez uma brincadeira, foi atrás de uma escola de samba de Maracatu, pediu material emprestado, instrumentos, e foi para essa apresentação no Carnaval, que seria na semana pré do Carnaval. Era o primeiro encontro de bois. E aí, dessa apresentação, a gente recebeu um cachê diretamente pela a federação, né, que era ligada ao Centro Leão do Norte, e esse primeiro cachê foi todo investido no boi. A gente pegou esse documento, como não tinha muito conhecimento burocrático, foi atrás da documentação, de advogado, de contador, e fez todo o estatuto, registrou, e o grupo começou a existir. Daí em diante, o nome do boi é? Boi Sorriso. Boi Sorriso, olha aí. Esse foi o nascimento do boi, né? O nascimento do Boi Sorriso. E o Boi Sorriso ele nasce dentro da comunidade, onde o nome da comunidade é Vista Alegre. Sim, né? lá em Jaboatão Centro. E o nome Boi Sorriso foi muito, muito, assim, praticamente um presente, né?
que ele tem 2 fatos engraçados. Vai, Primeiro conta fato, pra gente que a gente tá curioso agora. o primeiro fato é que quando a gente se reuniu para fazer a primeira reunião para decidir o nome do boi, Sim. a gente foi todo mundo sem nenhuma ideia de como seria o nome da brincadeira. Porque era um boi só para o festival. Então a gente se senta num local e lá a gente começa a conversar. Qual vai ser o nome do boi, qual vai ser o nome do boi. Nenhum nome saía e as ideias não funcionavam. Numa época, nesse mesmo momento, tinha um rapaz que estava encostado e uma brechinha na telha fazia um raio de sol vir em direção ao rosto dele. E ele tirava esse rosto, dando um pequeno sorriso sem graça, a tirar o rosto da brechinha. E aquilo ali foi motivo de encantamento do pessoal. Eu não sei o que, tá muito engraçado esse teu sorriso. E aí, foi da onde que a gente falou, não, sorriso, bota boi sorriso. E aí, é engraçado que essa cena deu o hino do boi, né, que conta um sol que brilhou no céu, refletiu no sorriso um boi amarelo. Daí, o nosso boi recebe uma cor amarela em homenagem ao sol. Daí nasceu a inspiração para criar um universo tão lindo e belo, entre cores e multicores, onde a emoção que se espalha no ar, batam palmas e o batuque os tambores que o boi sorriso acabou de chegar. Essa lua é a história dessa brecha. E o segundo ponto do nome é porque é engraçado. A música, desculpa, mas a música do boi se chama Lua? É a lua, né? A Lua. A lua. É que a gente lua. chama assim, na cultura popular, as músicas, né, os versos cantados. Pro boi. Os versos cantados são chamados de lua, isso no boi, no cavalo marinho. E os versos cantados, né, são toadas. E as luas são os versos declamados. Então a gente chama luas, a gente divide entre luas e toadas. Para que a turma entenda, né, como funciona. Aí como ela surge como uma lua, como um verso, e ela vira uma toada que passa a ser um verso cantado, né? E aí se torna o hino do boi. E o segundo ponto engraçado é que a gente escreve o nome Boi Sorriso com Z. Aí eu recebo muito essa pergunta, por que o Boi Sorriso com Z? Aí essa questão é engraçada porque a gente, com o pouco dinheiro que a gente tinha recebido dessa apresentação, a gente colocou o documento no cartório. Sim. E todo o documento passava-se por uma análise. E cada vez que fazia uma análise, se tivesse algum erro ortográfico, um erro de documentação, essa análise voltava e gerava um custo para a gente. Então esse documento ele foi indo, voltando várias vezes. E quando voltava, a gente pagava advogado, pagava tudo. E o dinheiro já estava indo embora. Danada. Pelo amor de Deus, volte mais não. E o dinheiro já estava indo embora, a gente não tinha mais um centavo para fazer nada. E eu chego no cartório. E quando eu pego a documentação para análise, o rapaz diz que Tá tudo ok. tá tudo ok, mas tinha um erro ortográfico. Porque quem redigiu a ata colocou o Boi Sorriso com Z. Aham. Eu, na estratégia, sem um dinheiro mais, eu disse, isso é proposital para ficar diferente. E aí eles aceitaram a documentação passar. E aí o Boi Sorriso ficou com Z no último minuto do segundo tempo, né? Aí passou e a gente até hoje está com o Boi Sorriso com Z. Mas inicialmente era com S, né? Inicialmente era para ser com S. Ser, né? São coisas que vão acontecendo que a gente, né, não espera, mas que vem aí para